Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Visão Geral da Bíblia. E a gente chama também de alguns pontos de aprofundamento da Sagrada Escritura. Hoje nós já estamos no 27º encontro, que vai ser então 40 encontros de estudo nessa visão geral de toda a Bíblia. O ano passado nós estávamos no Antigo Testamento e agora nós já chegamos no Novo Testamento. E estamos conversando agora durante 5 meses sobre Jesus. Então vai ser 10 encontros sobre Jesus. Vamos conhecer um pouquinho de Jesus, né? Porque todo mundo diz que tem fé em Jesus. Mas quem será que tem fé de Jesus? Que é diferente, né? Então hoje vamos falar sobre Jesus e os evangelhos. Então os evangelhos segundo Marcos, segundo Mateus, segundo Lucas e segundo João. Muito bem. Por que a gente tem que conhecer os evangelhos? Conhecer os evangelhos é seguir Jesus na contramão em defesa da vida. Então Jesus, ele convive com os marginalizados e acolhe. Jesus acolhe e valoriza as mulheres, combate as divisões injustas e combate os males que estragam a vida. Então Jesus, os evangelhos, foi nesse assunto, foi dentro dessa dinâmica que a gente vai estudar os evangelhos. Muito bem. Muitas vezes a gente fala assim, o que é evangelho? O evangelho é uma leitura que as comunidades fazem da boa nova de Jesus. Então, Jesus passou por essa vida fazendo bem, mas no ano 33 ele sofreu a morte violenta, nós já sabemos, né? Morte triste. Então, mas teve a paixão, mas depois teve a ressurreição de Jesus. E de imediato não tinha ninguém lá filmando, ninguém gravando, nem nada, né? Era uma vivência. Depois que Jesus foi morto, as comunidades continuaram a repetir sobre Jesus. Mas às vezes a gente pergunta, o que significa a palavra evangelho? Aí vocês vão dizer assim, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. Ótimo, é isso mesmo. Evangelho significa boa notícia, né? Mas daí você pergunta assim, né? Mas quem que veio trazer essa boa notícia? Eles vão dizer assim, quem trouxe a boa notícia foi Jesus, correto? Foi Jesus mesmo que trouxe essa boa notícia. Mas se ele trouxe uma ótima notícia para nós, por que ele foi assassinado? Porque Jesus não morreu na cruz, né? Ele foi assassinado por dois poderes políticos da sua época, o Império Romano e o judaísmo. Por que será? Quando a gente chega na Semana Santa, você vê toda aquela violência que Jesus passou, né? Ele foi abandonado até pelos seus discípulos. Todos correram, diz o Evangelho. Quando o pastor foi ferido, todos correram. E lá no Evangelho segundo Marcos, vai dizer que todos abandonaram. Mas nós temos uma surpresa lá no capítulo 15 do Evangelho segundo Marcos. Diz que tinha lá 3 mulheres olhando de longe tudo que estava acontecendo. E dá o nome das mulheres, que é Maria Madalena, Maria, mãe do Tiago Menor, e a Maria, mãe de Jesus. Então estava lá 3 mulheres e o Tiago Menor. Então essas pessoas viram, então eles são testemunhas do que aconteceu, os discípulos não viram. Então depois que eles foram comunicados de tudo que aconteceu. Muito bem. Aí, a resposta seria assim, então não foi boa notícia. Porque se eu vou levar boa notícia para vocês não vão me matar. Então foi uma péssima notícia para esses 2 poderes, que é o Império Romano e o judaísmo. E a maioria era desse partido aí, partido a favor do Império e a favor do judaísmo. E quem que era a favor de Jesus? A massa de povos pobres, os lascados da vida. Esses
correram atrás de Jesus. Por isso que sempre quando Jesus está falando, tem uma grande multidão em volta deles. Muito bem, para nós aprofundar um pouquinho, às vezes a gente chama assim, ó, Evangelho de Marcos. E serve também para Evangelho de Mateus, de Lucas e de João. Mas o Evangelho, ou a palavra é segundo Marcos, segundo Mateus, segundo Lucas, segundo João. Quando você abre a Bíblia aqui, ó, tá aqui, ó, Evangelho segundo Marcos. Porque segundo tem diferença de D. Tem diferença de D. Porque segundo significa, ó, de acordo com Marcos, né? Conforme, ou melhor, conforme Marcos, ou de acordo com. Com quem? Com Marcos, com Mateus, com Lucas, com João. Então a palavra seria mais certa isso. Não podemos esquecer também que atrás desses 4 evangelistas tem uma comunidade. Tem a comunidade marcana, a comunidade mateana, a comunidade lucana e a comunidade joanina. É dali que nasceu esses textos. E mais interessante ainda, né? O Evangelho segundo Marcos foi o primeiro a ser escrito, por volta do ano 70, 75. Então, Jesus foi morto no ano 33, então 40 anos depois. Lá, as comunidades não estavam mais preocupadas com o que aconteceu com Jesus, nem o que Jesus falou, mas era com o que ele falava agora, naquele momento. Então, esse é o Evangelho. Eles não olhavam o Evangelho como Jesus do passado, como um disco gravado, ou lá um pendrive gravado. Não. Jesus estava ali presente no meio deles, vivo e ressuscitado. Essa é a ideia. Então, aí você vai, mas a gente vai olhar na Bíblia, o primeiro que está escrito lá não é Evangelho de segundo Marcos, é o Evangelho segundo Mateus. Mas por que você está falando que é o Evangelho segundo Marcos? Porque depois da história, né, o Evangelho segundo Marcos é o mais curto de todos. Ele tem 16 capítulos. Né? O Mateus já tem 28. E o Lucas já tem 24. E o João tem 21. Então ele é o menor de todos. E o Evangelho segundo Marcos, ele não termina. Quando você vai olhar lá, vocês pegam a Bíblia depois, vai olhar lá no capítulo 16, versículo 8. Né? Lá no capítulo 16, versículo 8, eu até vou ler aqui para vocês verem, ele vai terminar assim o Evangelho, quer ver? Aí vocês vão falar assim, mas o Evangelho segundo Marcos, ele vai, o capítulo 16, ele vai até o versículo 20. Marcos 16 vai até 20. Por que está terminando? Você está falando que ele terminou no versículo 8? Porque aqui, qualquer Bíblia que vocês abrir, vai dizer assim no versículo 9. Em cima lá tem lá, apêndice. Essa palavra apêndice significa resumo. Alguém depois falou, nós temos que consertar esse texto aqui. Está faltando alguma coisa. Então pegaram a história também, não foi nada caiu do céu. Pegaram a história dos outros evangelhos e fizeram um resumo final aqui. Porque o Evangelho segundo Marcos, ele termina assim, olha lá. Saindo elas, fugiram do túmulo, pois estavam tomadas de tremor e espanto. E não contaram nada a ninguém. Tinham medo, pois. Pontinho. O Evangelho termina como uma conjunção. Não termina. Por quê? Porque o Marcos tinha certeza que alguém ia dar continuidade. E foi o que aconteceu.
Evangelho o Marcos está no capítulo, o ano 70, 75, mais ou menos 40 anos depois de Cristo. E o Evangelho segundo Mateus já é no ano 85, está lá 15 anos depois. E o Evangelho segundo Lucas já é no ano 90. E o Evangelho segundo João já é o ano 100. Tá 70 anos depois da morte de Cristo. Olha, vamos comparar o nosso Brasil 70 anos atrás, no ano 54. Olha, como é que era no ano 54 quem estava vivo para ver lá? O Brasil era completamente diferente, parece um outro mundo, parece um outro Brasil. O Brasil era tudo rural, o jeito de falar era de outro jeito, o jeito de rezar a missa era de outro jeito, a catequese era de outro jeito. Tudo diferente daquilo que a gente já viu. Então lá, eles vão falar que Jesus está falando para eles lá. Agora, como é que foi descoberto que o Evangelho segundo Marcos foi o primeiro? Um detalhe, vocês vão acompanhar comigo aí o Evangelho segundo Marcos, o capítulo 1 e versículo 1. Vocês acompanham comigo que vai dizer assim, ó. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio. Quer dizer, princípio do Evangelho. Então, o princípio, quer dizer, o início. Ele retoma lá o Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Mas o céu e a terra estavam lá caos, escuridão. E Deus, com as suas palavras, foi separando a água, virou mar, a terra seca, criou a luz, depois criou o sol, né, depois criou o luzeiro, e assim foi criando. Aqui, esse termo aqui, ó, princípio do Evangelho, palavra Evangelho, só tem no Evangelho segundo Marcos, não tem nos outros. Não tem nem Mateus, nem Lucas, nem João. Então, ele foi o primeiro. Ele que deu início a esse novo jeito de escrever. Porque até aí já tinha coisa escrita, né? Porque o primeiro escrito do Novo Testamento, depois da morte e ressurreição de Jesus, foi a primeira carta aos Tessalonicenses. Carta de São Paulo aos Tessalonicenses. No ano 51, que escreveu tudo isso aí. Então, para nós entender melhor, que foi o primeiro mesmo, né? Mas por que Mateus está primeiro? Pô, a gente vai ver isso aí, tá? Se não der para nós ver no vídeo de hoje, nós ver no próximo encontro. Tem também um motivo que ele está sendo o primeiro. Outra coisa também, pessoal, quando você vai olhar o versículo 2 do capítulo 1, vai dizer assim, ó. Conforme está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o mensageiro à frente dele para preparar o caminho. Desculpa aí, tá? Preparar o caminho. Quando ele vai falar assim, eu envio o mensageiro para preparar o caminho, conforme está escrito no profeta Isaías. Não é o profeta Isaías. Essa frase aqui é do profeta Malaquias. Malaquias 3:1. Vocês podem anotar aí. O profeta Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Está no capítulo 3:1 essa frase aí. Depois no versículo 3, aí tem uma frase do profeta Isaías. Evangelho segundo Marcos 1:3. Vai dizer assim, ó. Uma voz grita no deserto. Prepare o caminho do Senhor e endireite as suas estradas. Então aqui, vai falar certo. Então aqui na realidade, aí é o profeta Isaías. É o Isaías 40, versículo 3. Viu que legal? Aí, essa frase aí, do versículo 2, o Lucas e o Mateus não colocam lá no evangelho deles. Porque o Lucas e o Mateus copiou de Marcos. Eles também têm a parte deles exclusiva, né?
que é da comunidade lucana e da comunidade mateana, mas copiou na íntegra Marcos também. Daí eles não colocam lá. Mas lá na frente eles descobriram que a frase não era do profeta Isaías, era do Malaquias. Uma outra curiosidade que só aparece também no Evangelho segundo Marcos é o capítulo 2, no versículo 23. O 23 e a gente vai até o 25, 26, aliás. Mateus 2, 25 e 26. Vai dizer assim, olha: vocês nunca leram o que fez Davi quando estava necessitado e sentiu fome, ele e seus companheiros, e como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães oferecidos a Deus, que só o sacerdote podia comer deste pão. E ainda deu a seus companheiros. Então Davi entrou lá na casa de Deus e comeu os pães sagrados, que só o sacerdote podia pegar. É como se fosse para nós hoje a Eucaristia. Só que essa frase aqui também não tem no Evangelho segundo Lucas, nem segundo Mateus. Por quê? Porque não é o sacerdote Abiatar. Aqui é o sacerdote Aquimeleque. Então, o Marcos escreveu o Evangelho muito apressadamente, que estava na época da guerra. Estava acontecendo uma grande destruição de Jerusalém. O judeu não acreditava que Jerusalém estava sendo destruído. E também o templo estava sendo destruído. Era o fim do mundo para eles pensavam. Capítulo 13 do Evangelho segundo Marcos. Está vendo? Então, quer dizer, depois Mateus, lá na frente, eles deu continuidade a esse assunto. Tem muito mais comparações aqui para a gente fazer. Se for caminhando, vai achar muita coisa, mas para nós aqui já basta, para nós entender um pouquinho, tá? E essa frase aqui, que eu li aqui, o versículo 25 e 26 do capítulo 2 do Evangelho segundo Marcos, então ele está na Bíblia. Ele pegou lá o 1 Samuel, livro do profeta Samuel, capítulo 21, versículo de 2 a 7. Tem lá. Então está lá. Muito bem. A hora passa correndo, já são 17 minutos, nós só temos mais, então, 7 minutos para conversar sobre esse assunto. Bom, então, o Evangelho, ele é uma catequese, porque ele vê o fato vivido. Qual foi o fato vivido? A vida de Jesus e dos seus discípulos, dos seus apóstolos, da multidão que acompanhava ele. Só que tudo isso foi levado para frente por alguém. Quem? Comunidade. A comunidade fez a memória de tudo aquilo que aconteceu. E depois o fato foi escrito lá no ano 70, 85, 90, 100, que eu falei para vocês, depois de Cristo. Então, os evangelhos é uma catequese. Os evangelhos é uma reflexão daquilo que aconteceu no passado. Agora, os autores do Evangelho segundo Marcos, segundo Mateus, segundo Lucas, então foram os primeiros a escrever um novo gênero literário, porque até aí só tinha carta, que era a carta de São Paulo, algumas outras cartas lá de outros que estavam aqui também nessa época, mas não tinha aqui a palavra Evangelho. A palavra Evangelho, então, isto é, uma boa nova. Quer dizer, uma boa notícia. Quem aceitou essa boa notícia foi uma boa notícia. Agora, quem não aceitou foi uma péssima notícia. Porque não queria perder privilégio, não queria partilhar, queria somente matar as pessoas. Outro ponto importante nessa caminhada, Então, o Evangelho é como nós estamos aqui hoje, no ano 2024, nós estamos olhando o ano 1954. 55, 1960, lá atrás. Como é que era? A quem viveu ou vai estudar a história é completamente diferente, Bom, mas para saber quem foi Jesus e o que ele ensinou, nós temos os evangelhos.
Nós não temos outra fonte. Só que os evangelhos são diferentes. Nós já estamos vendo aqui, tem diferença, né? Então, uns dizem assim, é tudo como Jesus fez. O outro já fala, não. Os primeiros cristãos adaptaram aqui as palavras de Jesus. Foi uma adaptação aonde eles estavam. E quando você vai comparar os evangelhos, aí você vê a diferença. Quando você vai rezar, por exemplo, o Pai Nosso, que está lá em Mateus, está no capítulo 6, versículo de 9 a 13. E depois você compara com o Pai Nosso do Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 2 a 4. É diferente. E o Pai Nosso de Marcos? Não tem. É bem diferente. Por quê? O Mateus estava lá em Belo Horizonte, por exemplo, né? O Lucas estava lá no Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, longe, comunidade diferente. Então, fizeram outras adaptações. Por isso que o Marcos, né, ele vai dizer aqui, qual foi a palavra na última ceia de Jesus? Aqui vai dizer, qual foi a palavra que o soldado falou? Aí, o Marcos vai dizer assim, olha, este homem era filho de Deus, diz o Evangelho segundo Marcos, né? Ou este homem era justo. E o Evangelho segundo Lucas fala assim, olha, ou melhor, este homem era justo, é o que vai falar o Evangelho segundo Lucas. Está vendo? Um fala que ele era o filho de Deus, o outro homem, ou melhor, que ele era visto. Então, o que pensar dessa diferença? Foi isso que eu falei para vocês no começo, né? Ele, quando estava lendo a história de Jesus, lá na época, ele não estava lendo a história como passado. É como Jesus vivia no meio deles. Outra coisa importante que tem também nos evangelhos, para nós ir terminando já, é as diferenças revelam 3 coisas muito importantes. Primeiro é a familiaridade que eles tinham, a confiança que ele tinha na comunidade. Eles estavam falando que Jesus estava ali naquele momento, ressuscitado no meio deles. Então eles adaptavam a palavra. Por exemplo, o Mateus fala que o reino de Deus é como um homem que faz a casa em cima de uma pedra. Assenta lá o tijolo, o bloco em cima da pedra. O Lucas já fala que tem que cavar bastante, fazer alicerce, cavar o chão. Por que o Lucas mudou? Porque aonde ele estava pregando o evangelho, o pessoal não fazia casa em cima de rocha, o pessoal fazia alicerce. Então ele fez a comparação com alicerce. Chama enculturação, né? Outra coisa importante é a liberdade que eles tinham com Jesus para falar essas coisas. A liberdade é como se estar na casa do pai com a mãe. Você chega lá, você abre a geladeira, pega uma água, faz um cafezinho. Na casa da pessoa estranha você já não faz isso. Então eles tinham essa liberdade. Não que eles faziam isso para falsificar a palavra, mas não, para poder entender melhor. E o outro ponto, o terceiro ponto, é a fidelidade. Né? Eles mostram que os primeiros cristãos tinham muita fidelidade daquilo que Jesus ensinou. Então eles falavam aquilo que eles mesmos sentiam sobre Jesus. Então, como já vimos, os primeiros cristãos esperavam a volta gloriosa de Jesus. Mas Jesus não voltou com uma glória gloriosa. Porque ele veio para mudar as coisas. Ele não queria o poder da glória, né? Então, quando você vai ler lá o Lucas, né, capítulo 24, do 13 ao 35, é um exemplo de um texto para a gente entender bem o Evangelho, segundo Lucas, segundo Mateus, segundo João, segundo Marcos. Então, vamos ficando por aqui hoje, né? Mas no próximo encontro vamos falar sobre os Evangelhos sinóticos. Ficamos até lá. Então, que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo com muita gente. Isso aí também é evangelizar. Que Deus abençoe nós todos. Amém.